Em Buenos Aires abrasadora, um grupo de jovens garotas se diverte em um barco de luxo. As moças sobem para o convés e conversam sobre os planos para o fim de semana, mas o bate-papo delas é interrompido por um fenômeno raro para um lugar tão quente. A aurora boreal surge no céu escuro. Juan e seus colegas sentam à mesa, distribuem um baralho e começam uma partida. Durante a celebração, Vicente entrega uma garrafa de uísque para deixar o jogo dos rapazes ainda mais empolgante. De repente, a luz se apaga, não só no local, mas em todo o planeta. Inclusive, na realidade, a Espanha também fica sem energia ao mesmo tempo, mas esse não é o único contratempo. Ana, a dona da casa, vê pela janela quando Vicente cai na rua e para de respirar. Os homens correm até a janela e observam o corpo do amigo, enquanto flocos de neve caem. Algo que jamais aconteceu em Buenos Aires, especialmente em pleno verão. Fica evidente para todos que algo está muito errado. Ana, diante da neve, pede que os homens fechem todas as frestas da casa para impedir que o frio entre. Todos obedecem, exceto o russo, que teme pela segurança da esposa e filhos que ficaram em casa. Ele veste uma jaqueta e, apesar dos alertas dos amigos, sai. Todos correm para a janela, torcendo para que o plano dê certo. Mas Russo cai e morre na hora. A tensão aumenta dentro da casa. Ninguém entende o que está se passando lá fora, nem como poderão voltar para suas residências. Subitamente, uma batida na porta dos fundos quebra o silêncio. Do outro lado está uma jovem pedindo ajuda, dizendo que está congelando. Descobrem que ela é a entregadora e trouxe o uísque. A bicicleta dela quebrou, o que causou o atraso, e ela só sobreviveu por estar enrolada em um lençol impermeável. Com isso, os homens decidem arriscar e ir até a garagem. Pegam as chaves de Vicente no escritório e tentam ligar os carros para irem embora, mas todos os veículos estão danificados. Os amigos ajudam Juan a improvisar um traje de proteção. Cobrem seu corpo com roupas impermeáveis e colocam uma máscara de gás. Todos ficam tensos enquanto Juan pisa na neve, mas o traje funciona, e ele faz sinal para os outros de que está tudo bem. Na casa onde moram a ex-esposa e a filha de Juan, a nevasca também pegou todos desprevenidos. Dentro de um edifício, a reunião é interrompida de forma repentina por um automóvel que colide com a porta de vidro da entrada. Juan continua sua caminhada por uma cidade onde milhares já perderam a vida. Em certo momento, ele acha que escuta um assobio, mas ao se virar, percebe que o som vem de um técnico que trabalhava em um poste de eletricidade quando o apocalipse teve início. O dia amanhece, mas a neve continua a cair. Ana nota que o marido não pregou os olhos durante a noite e, para animá-lo, decide preparar um chá para ele. Surge uma discussão na casa por causa da água. Todos estão receosos de ingerir, com medo de que possa estar infectada pela neve ou contaminada por micro-organismos dos corpos. Mas o estoque de água mineral não vai durar muito. Só restam alguns litros guardados no armário e será necessário racionar. Ana percebe que será preciso ir até o mercado, mas terão que aguardar o retorno de Juan para usar a máscara de proteção. Enquanto isso, Juan ouve novamente o assobio e dessa vez enxerga uma pessoa, mas o sujeito está apavorado demais para interagir. Juan então se abriga para evitar contato com o desconhecido, ao mesmo tempo em que procura um caminho mais curto até seus companheiros, que continuam vedando as janelas nos fundos. Na casa, todos temem que saqueadores possam aparecer e colocar todos em risco. Enquanto segue pelos trilhos do trem, Juan encontra uma composição parada. Há muitos cadáveres ao redor, mas um dos vagões ainda abriga sobreviventes suplicando por socorro. Juan começa a se desesperar, sem saber como agir diante das pessoas feridas que pedem para não serem deixadas. Tudo o que consegue fazer é entregar uma garrafa de água e prometer retornar com ajuda. Novos problemas surgem na casa por causa da queda de energia. O gás também chega ao fim, e logo o local começará a congelar. Todos ficam preocupados, mas Alfredo encontra uma solução para salvá-los. Ele improvisa uma máscara artesanal que o permitirá ir até a delegacia e finalmente conseguir mais máscaras de gás. Juan chega ao edifício onde vive sua ex-mulher. Nas escadas ele encontra vários corpos. Os poucos sobreviventes estão orando e nem percebem sua presença. Dentro do apartamento, Juan se depara com um desconhecido, mas Helena, sua ex-esposa, explica que foi ela quem o mandou. Ela revela que Clara não está com ela e que precisam sair à procura da menina. Helena expulsa os vizinhos para que possa conversar com Juan sobre o sumiço da filha, mas os outros não ligam para o drama da família. Querem saber como Juan conseguiu caminhar do lado de fora e seguir vivo. Eles relatam isso a Charlie, o líder do grupo, que está inspecionando os demais apartamentos e encontra um dos moradores sem vida. Juan e Helena discutem trocando acusações, mas Juan insiste que a ex-mulher se acalme e promete encontrar a filha. Ele pretende ir até a escola e descobrir o endereço da amiga que Clara foi visitar. Quando Juan deixa o apartamento, é cercado por uma multidão de vizinhos curiosos para saber como ele sobreviveu. Charlie exige que Juan lhe entregue a máscara de gás, mas se fizer isso, ele não poderá procurar pela filha. Juan se vê obrigado a sacar uma arma para se defender. Ele e Helena acabam
acabam iniciando um confronto armado no corredor, e um grupo furioso passa a persegui-los para tomar a máscara à força. Nenhum dos antigos amigos concorda em ajudá-los, então precisam fugir. Juan encontra um apartamento abandonado, tranca a porta e pede que Helena procure roupas à prova d'água para que possa sair também. Enquanto isso, os dois vasculham o local em busca de qualquer coisa que possa ajudá-los a continuar vivos. Charlie e seu grupo tentam arrombar a porta. Juan percebe que talvez não consiga resistir por muito tempo, então entrega seu equipamento para Helena e diz a ela para correr até a escola e descobrir o endereço da amiga de Clara. A multidão invade e toma o apartamento, mas Juan não se rende. Ele coloca um saco plástico na cabeça como proteção contra o ar contaminado e quebra uma janela. Os invasores recuam para não serem envenenados, o que dá a Juan alguns segundos. Ele se atira pela janela, mas rapidamente perde as forças. Não há ar suficiente na sacola e ele cai, à beira da morte provocada pela neve. Juan desmaia e acredita que seu fim chegou, mas ao abrir os olhos vê seus companheiros e Helena ao seu redor. Eles conseguiram fugir da casa, pegaram mais máscaras de gás e acharam um carro em funcionamento a tempo de salvá-lo. O grupo leva Juan para um local seguro, sem perceber os meteoros flamejantes que começam a despencar do céu em direção ao solo. Juan e Helena são levados de volta para o abrigo pelos amigos, para decidirem o que fazer a seguir. Juan pede para usar o carro e sair à procura da filha, mas Alfredo, o proprietário da casa, recusa e o lembra de que todos precisam cuidar da própria sobrevivência. Olhando pela janela, os moradores observam um estranho se aproximando, seguindo os rastros de pneu deixados pelo veículo. Os homens descem até a garagem para encontrar o visitante e descobrir seu propósito. O homem com a máscara se revela Bonito, dono de uma loja de ferramentas. Ele informa que há outro abrigo não muito distante e que as pessoas de lá precisam de apoio e mantimentos. Mais uma vez, Alfredo se nega a colaborar, mas enquanto conversa com Bonito, um dos residentes da casa aproveita para enganar os demais e roubar o carro. Infelizmente, o ladrão não vai longe. Ele percebe os meteoros incandescentes e, ao se distrair olhando para o céu, bate na vitrine de uma loja. Juan e Helena também decidem deixar os amigos para trás e seguir na busca por sua filha. A noite está chegando e uma tempestade de neve começa. Juan e Helena tentam encontrar um automóvel para alcançar o destino mais rapidamente. Eles localizam um veículo e tentam ligá-lo, mas logo um carro de saqueadores se aproxima e o casal é forçado a se esconder para não se tornarem as próximas vítimas. Dessa vez, Juan e Helena conseguem escapar, mas os saques continuam acontecendo. Alfredo observa a situação da cidade se agravando. Multidões de invasores tomam as ruas e ele teme que sua casa seja o próximo alvo. Juan pede à esposa que verifique na secretaria o endereço da amiga que Clara foi visitar, enquanto ele planeja checar se há algum automóvel funcionando na garagem. Eninga, a entregadora, culpa a si mesma por ter ido trabalhar em vez do irmão. Ela acredita que tirou dele a única oportunidade de sobreviver. Para distraí-la, Alfredo a deixa de vigia e sai com outro morador até um mercado próximo em busca de mantimentos. Juan encontra um carro funcionando e dirige até a escola para buscar Helena, mas nesse momento ela ouve sons estranhos e tenta descobrir a origem. Ela acaba no banheiro da escola, onde encontra um garoto trancado por dentro por valentões da região. Ele não percebe que, sem querer, foi salvo por eles. Juan é obrigado a explicar a situação com firmeza. Pablo, o garoto, não acredita no homem estranho e sai correndo, mas ao ver os corpos dos amigos pela janela, ele para e finalmente dá ouvidos a Juan. Alfredo, por sua vez, nota que a garagem precisa ser reforçada antes de usarem o espaço para armazenar alimentos. Caso contrário, os saqueadores descobrirão o local e acabarão com os últimos sobreviventes para conseguir suprimentos. Para executar o plano, os homens param em uma estação de bombeiros em busca de utensílios, mas lá eles encontram Bonito e seu grupo, que ainda guarda mágoas de Alfredo. Bonito revela ao antigo amigo que tem uma estratégia para proteger a cidade, e se Alfredo quiser participar, precisará colaborar e permitir que as pessoas usem sua garagem. Helena e Juan chegam à casa onde estaria a amiga de Clara, mas descobrem que Pablo mentiu. Ele havia dado o próprio endereço para retornar ao lar. Infelizmente, toda a família dele está morta, e Helena precisa segurá-lo para que ele não desmorone. Alfredo conta à esposa sobre a proposta de Bonito, e Ana o convence de que unir forças com os demais é a melhor alternativa. Além disso, Alfredo consegue fazer contato com pessoas da Argentina e descobre que a neve tóxica não está restrita à sua região, está caindo por todo o continente. Helena leva Pablo com ela, mas o garoto desenvolve febre. Juan precisa levar a esposa e o menino até uma drogaria para conseguir remédios e salvar o adolescente. No entanto, outra mulher aparece. Ela está em trabalho de parto. Apesar das objeções do marido, Helena permite a entrada da mulher, o que acaba sendo um erro. Junto com ela, saqueadores invadem o local, roubam as chaves do carro de Juan e os trancam dentro da farmácia. Depois que os invasores vão embora, Juan pede a Pablo para abrir a porta. O garoto não responde ao homem,
mas atende ao pedido quando é Helena quem fala com ele. Enquanto isso, Alfredo sobe ao telhado para ajustar a antena e tentar captar algum sinal. Mas ao tentar alinhar o mapa com a bússola, percebe que nenhuma delas está funcionando mais. Juan, Helena e Pablo conseguem escapar da farmácia e seguem em busca de Clara. No caminho, eles avistam um automóvel, mas ao notar uma família com uma criança por perto, Juan decide não tomar o veículo. A estrada acaba levando Juan de volta ao trem onde ele havia encontrado sobreviventes anteriormente, mas agora o vagão está vazio. A única coisa que resta é uma frase escrita na vidraça. Juan retorna com sua esposa e o garoto para a casa de Alfredo, onde pretendem cuidar de Pablo e recuperar as energias. Lá, ele descobre que todos os seus companheiros estão se organizando para deixar a cidade e fugir para uma ilha. Alfredo revela a Juan que o campo magnético do planeta colapsou. Ele acredita que o fim é inevitável e que se Clara morreu durante a nevasca, talvez tenha sido a mais afortunada. Um desentendimento se inicia entre os dois homens, e Juan percebe que estão prestes a seguir rumos opostos. Enquanto eles discutem, um casal de jovens aproveita um instante de romance. O rapaz decide reabastecer os cilindros de gás para seguir viagem, mas ouve um som estranho e vai verificar. Num piscar de olhos, o pavor toma conta de seu rosto quando algo desconhecido o atinge, destruindo-o junto com sua parceira e o carro. Os amigos de Juan se preparam para abandonar a cidade, ignorando completamente seus dilemas. Mesmo assim, Helena resolve continuar a busca. Ela lembra que há uma velha lista telefônica no lixo, e eles podem utilizá-la para descobrir o endereço da amiga de Clara. Ao mesmo tempo, Alfredo vai até um supermercado para mais suprimentos. Ele liga para Eninga para conferir a casa e descobre que Juan saiu novamente, indo atrás da filha. Tomado pela vergonha, Alfredo decide ir ajudá-lo, confessando que não conseguiria abandonar uma amizade de 4 décadas por causa de uma tempestade de neve. Durante o trajeto, Alfredo explica a Juan os motivos que o levaram a pensar em fugir para a ilha. Segundo ele, se os polos do planeta realmente entraram em colapso, a sobrevivência parece improvável, mas talvez ainda haja esperança em algum esconderijo afastado. Novas questões surgem quando os dois encontram uma pilha de veículos abandonados debaixo de uma ponte. Eles se aproximam para investigar a situação, mas são surpreendidos por viaturas militares que exigem que deixem a área restrita. Juan pede a Alfredo que retorne para casa, enquanto ele decide seguir os soldados, tentando descobrir o que está sendo mantido em segredo dos civis. Mas a curiosidade de Alfredo não o deixa simplesmente ir embora. Ele decide continuar ao lado de Juan. Juntos, eles seguem o comboio militar à distância por um tempo, até que Alfredo sugere tentarem se aproximar para conversar. Mas assim que os soldados percebem a presença do veículo deles, começam a atirar sem hesitar. Antes que possam reagir, algo ainda mais apavorante surge sobre a ponte. Alfredo pisa no acelerador tentando escapar, mas o carro derrapa violentamente, capotando e parando com o teto virado no asfalto. É nesse instante que criaturas bizarras emergem das sombras, parecendo enormes insetos, e atacam as tropas com brutalidade, logo voltando sua atenção para Juan e Alfredo. Desesperados, os dois conseguem escapar e se refugiam em um prédio próximo. Ali, tentam entender onde estão e como retornar em segurança para casa. Juan resolve sair para observar os arredores, avaliar o perigo e descobrir sua localização. Durante a exploração, eles avistam um fuzil abandonado pelos soldados caídos. Ao menos agora tem uma arma para se defender. Mas logo o pavor aumenta. Um dos monstros aparece diante deles, carregando um corpo humano embrulhado em um casulo viscoso. A imagem é tão horrenda que Juan atira instintivamente, acertando em cheio a criatura. Contudo, o alívio dura pouco. Centenas de outros surgem dos becos e do nevoeiro, cercando-os. Num momento crítico, uma figura surge por trás dos dois, fazendo sinais para que o sigam rapidamente. Sem pensar 2 vezes, Juan e Alfredo correm atrás do desconhecido, que começa a lançar coquetéis Molotov contra as criaturas, ganhando alguns preciosos segundos. O grupo se esconde em uma igreja. Lá dentro, os recém-chegados removem as máscaras, revelando 2 jovens, Corgo e Mickey. Eles conduzem Juan e Alfredo até seu acampamento improvisado, onde dezenas de sobreviventes se abrigam. A líder da comunidade, uma freira de postura firme, os leva até o topo do prédio. De lá, aponta para o céu, onde clarões flamejantes cruzam as nuvens negras. Os meteoros continuam caindo. As luzes que ainda resistem acesas parecem atrair os monstros como ímãs. Agora fica claro, aquelas criaturas não são deste mundo. Diante da revelação de uma invasão alienígena, Alfredo entra em pânico e tenta fugir para voltar para casa e proteger sua esposa. Mas a freira o impede, bloqueando a saída e lembrando que, lá fora, a morte ronda em cada esquina. A noite desce como um peso, mas ninguém ousa fechar os olhos. O medo de que os insetos invadam a igreja é palpável, e Juan teme que jamais conseguirá reencontrar sua filha. Em silêncio, ele escapa para observar a situação, e o que vê o deixa paralisado.
uma verdadeira horda de criaturas se arrasta pelas ruas ao redor. Ele entende que se não fizerem algo, todos ali dentro serão massacrados. Retornando ao abrigo, Juan alerta os demais. Juntos, bolam um plano de fuga improvisado. Eles criam trajes de proteção com o que têm à disposição, permitindo que atravessem as ruas até um veículo próximo. Apenas um idoso decide permanecer. Se recusa a abandonar a esposa enferma. Na escuridão, o grupo deixa o santuário e avança pelas ruas, se esgueirando entre os escombros. O primeiro refúgio é um ônibus virado, onde a maioria se esconde. Durante a busca por uma rota alternativa, Juan e outros encontram um túnel escondido numa parede lateral, talvez a única saída. Mas então um bebê dentro do ônibus começa a chorar, atraindo a atenção das criaturas. Elas cercam o local, prontas para o ataque. Nesse momento crítico, o velho que ficou para trás toca o sino da igreja, desafiando os monstros. O som ecoa pela cidade e atrai os alienígenas para longe. Enquanto isso, os sobreviventes fogem pelo túnel. O idoso e sua companheira acendem um último cigarro juntos. Num gesto de sacrifício, detonam explosivos improvisados, destruindo a igreja e levando com eles parte da ameaça. Juan encontra um caminhão utilitário. O grupo sobe na carroceria, enquanto ele cobre a retaguarda, disparando contra os inimigos que se aproximam. No último instante, Juan pula na cabine e assume o volante. Enquanto se afastam, veem as chamas consumirem a igreja ao longe, um farol de resistência agora reduzido a cinzas. No centro da cidade, Juan e Alfredo se despedem dos novos companheiros e correm de volta para casa, tomados pela ansiedade. Mas para surpresa e alívio deles, Clara já está lá. A menina conseguiu retornar por conta própria e reencontrar a família. Finalmente, Juan, Helena e Clara se abraçam, aproveitando um raro momento de paz em meio ao caos. Enquanto o grupo se prepara para partir rumo à ilha, um estranho chega à garagem com uma proposta tentadora. Ele oferece a Alfredo um motorhome em troca de permissão para tomar a casa e a garagem deles. Juan e Helena, após algumas discussões, decidem seguir para a ilha com o restante do grupo. Juan carrega Clara para dentro do motorhome e todos se acomodam, prontos para a partida. No entanto, Alfredo sente uma inquietação crescente ao observar as roupas que Clara está usando, levantando suspeitas de que ela já tenha estado no barco anteriormente. O sonho de navegar até a ilha e alcançar um refúgio seguro desmorona assim que o grupo chega ao cais. Lá, descobrem que a linha de água já recuou, deixando-os sem opção de continuar para o local planejado. Agora, precisam encontrar um novo plano e refúgio. O grupo se dirige a um shopping sobrevivente, onde Juan encontra antigos amigos da igreja. Eles são bem recebidos e convidados a se instalar no local. Enquanto todos começam a relaxar, Clara de repente sofre uma convulsão, algo completamente inesperado. Juan, preocupado, suspeita que a condição de Clara tenha algo a ver com o ferimento que ela sofreu na cabeça. Enquanto isso, Alfredo encontra evidências de que Clara realmente esteve no barco, embora ela mesma não se lembre disso. Na manhã seguinte, Juan ouve gritos e segue a multidão até o lado de fora, onde a neve parou de cair e o céu está limpo. Ninguém parece mais sofrer os efeitos da exposição sem as máscaras. Pablo é o primeiro a sair, e como nada acontece com ele, os outros se sentem mais seguros e seguem. Porém, alguém está faltando: Lucas, um dos amigos de Alfredo. Enquanto procuram por ele, uma gangue de agressores armados invade o shopping, causando pânico. Juan, sem hesitar, vai confrontar os assaltantes e com coragem derruba um por um. Surpreendentemente, Lucas reaparece, acompanhado pelos militares, mas ele não consegue explicar como os encontrou. Juan desconfia, mas escolhe confiar nos soldados e entrega a eles um homem ferido que foi atingido durante o tiroteio. O grupo segue com os militares até uma base militar próxima, onde o rio ainda retém água, dando novas esperanças de alcançar a ilha. Ninguém percebe que a cidade ainda está infestada de insetos. Agora, sob a proteção da base, Juan e os outros começam um treinamento para lutar contra as criaturas alienígenas. O objetivo é retomar a cidade e, quem sabe, restaurar uma vida normal. Um dia, o comandante da base chama Alfredo para reparar um antigo rádio. Ele acredita que isso pode ser a única forma de fazer contato com o mundo exterior e buscar ajuda. Mesmo com o tempo passando, Juan não consegue tirar da cabeça a mulher que abriu fogo no shopping. Ele a reconheceu pelo pingente, algo que ele viu pouco antes do caos começar, mas ela não parecia ser uma criminosa. Enquanto isso, caminhões chegam à base militar trazendo mais sobreviventes. Alfredo avista seu velho vizinho, Roberto, e corre até ele, esperando ouvir boas notícias sobre a casa. No entanto, Roberto age de forma estranha e afirma que ninguém sobreviveu. Juan insiste que eles devem sair e seguir para a ilha, como haviam planejado, mas a maioria do grupo discorda. Eles acreditam que a base militar é o único refúgio seguro restante. Naquela noite, dois estranhos se aproximam de Juan e pedem que ele convença Alfredo a sair da base com eles. Eles têm um plano para sequestrar
sequestrar uma locomotiva, que poderia ser útil aos militares. No dia seguinte, o grupo coloca seu plano em ação e consegue desviar a locomotiva dos trilhos para a cidade. Eles seguem em direção ao ninho dos insetos, rompendo os escombros que dividem a cidade em duas partes. O impacto espalha carros e monstros, abrindo caminho para o grupo, que comemora o sucesso de sua missão. No entanto, a etapa final da jornada precisa ser feita a pé, pois os trilhos estão destruídos. O grupo encontra uma aeronave militar abandonada, mas para sua surpresa, não há sobreviventes a bordo. Ainda mais estranho é que não há sinais de insetos, como se aquele local nunca tivesse sido invadido. Enquanto exploram, a maior surpresa vem quando encontram uma multidão de pessoas desconhecidas, agindo de maneira estranha. Usando o rádio que Alfredo consertou na base, eles conseguem se conectar com o mundo exterior e descobrem que há outros sobreviventes. No entanto, a alegria é breve. Quando sobem ao telhado, veem um brilho estranho à distância, algo que não parece promissor. Juan pergunta se o comandante enviará pessoas para investigar, mas seu pedido é negado. É muito perigoso, especialmente porque a equipe que saiu para a missão ainda não retornou. Para passar o tempo, Juan e seus amigos decidem jogar cartas, relembrando os bons velhos tempos, enquanto aguardam o que está por vir. Desta vez, algo bizarro acontece. Lucas, incapaz de controlar suas emoções, perde a razão e, em um impulso, esfaqueia seu melhor amigo com uma faca. Enquanto Alfredo ajuda os feridos, Juan persegue Lucas tentando alcançá-lo. Ele segue o amigo até o telhado, mas não consegue falar com ele. Lucas balbucia palavras desconexas e, em um momento de desespero, pula. Juan e Alfredo não conseguem recuperar o corpo. E no instante seguinte, centenas de pessoas armadas aparecem, com comportamentos estranhos, semelhantes aos de zumbis. Forçados a agir rapidamente, os homens carregam seu amigo ferido e correm em direção à locomotiva, pulando a bordo segundos antes que a horda zumbificada os alcance. No caminho, Juan decide saltar do trem e procurar o resto do grupo. Com Alfredo ao seu lado, ele se move cuidadosamente, esgueirando-se em direção à origem dos tiros. Os dois homens encontram uma base militar, quase idêntica à deles, mas com uma diferença crucial. Aqui, as pessoas estão trabalhando ao lado dos insetos, e todos parecem zumbis. Milhares de civis estão sendo treinados e marchando em formação, obedecendo às ordens de seres alienígenas. No meio dessa multidão, Juan vê sua filha Clara, que agora os lidera, ao lado de uma criatura estranha, irradiando um brilho azul. Essa entidade é o verdadeiro inimigo,